Era de manhã e nevava lá fora, o que mantinha todos em casa. As crianças estavam sentadas perto da lareira quente. Era uma vez, em um castelo cinzento, frio e coberto de neve, vivia um duque sombrio do norte. O duque era extremamente frio, nunca sorria nem falava mais do que 3 palavras, nunca tomava banho quente ou comia doces. O menino perguntou a Stella quem era esse duque do norte de quem ela estava falando. Stella disse a Michael que ele seria assim quando crescesse. A criança perguntou à garota que vantagem haveria em se tornar o duque do norte. A amiga sorriu com as palavras do menino, levantando os olhos do livro que estava lendo para ele. Stella olhou para Michael e respondeu que, então, ele viveria feliz para sempre com uma linda e gentil princesa. De repente, uma mulher entrou na sala, perguntando ao bebê se ele tinha se comportado bem. A criança respondeu algo ininteligível, mas estendeu os bracinhos para a mulher. A princípio, Emily achou que tivesse morrido no acidente. Mas quando abriu os olhos, ficou surpresa. Emily percebeu que havia acabado em outro mundo. A garota ficou chocada ao descobrir que havia renascido. A mãe abraçou a criança, que sorria radiante. Emily se perguntava em quem havia renascido, já imaginando que um final feliz a aguardava. Mas então, a porta se abriu de repente. Era a empregada parada ali perto, dizendo a Millie que ela precisava ir até a criança do Duque, que ela estava deixando para trás. Millie respondeu que o bebê estava dormindo e que ela também precisava cuidar do seu próprio bebê. A empregada insistiu que a garota voltasse para a criança do Duque antes que ele percebesse que ela não estava cuidando dele. Emily percebeu que não havia renascido como uma princesa, nem como uma imperatriz, mas começou a imaginar que talvez tivesse reencarnado como uma heroína que sofre muito antes de descobrir a verdade sobre seu nascimento. De repente, Millie se virou para sua filha, chamando-a de Stella. A mulher pediu à filha que ficasse quieta, pois agora iriam juntas ver a criança do Duque. Emily, agora chamada de Stella, percebeu que precisava ficar em silêncio para evitar problemas. Millie saiu discretamente do quarto com a filha nos braços. Stella ficou um pouco assustada, pois não entendia uma coisa: por que o castelo estava tão vazio? Ao passar pela janela, Stella notou que nevava lá fora. A menina ficou surpresa com a quantidade de neve caindo. Stella percebeu que estava nas terras do norte. De repente, Millie parou no meio do caminho, segurando o bebê nos braços. Stella percebeu que a expressão da mãe havia mudado e decidiu ver quem estava ali. Mas quando viu quem era o homem parado à frente delas, ficou um pouco tensa. Era um homem vestido inteiramente de preto, como um corvo. A criança não conseguia acreditar no que via, mas Millie cumprimentou o Duque. E então Stella percebeu que o Duque do Norte, de cabelos escuros, estava bem diante delas. Nos romances mais comuns, o Duque Frio é sempre o oposto do príncipe herdeiro caloroso e alegre. Provavelmente, o Duque agora não tem muito dinheiro e está irritado por só conseguir matar monstros. Fora sua força, não possui outras virtudes, é de uma família que não tem nada além de honra. Stella percebeu que não renasceu como princesa, mas apenas como uma personagem secundária em algum lugar do norte. A criança continuava olhando para o Duque do Norte. O homem olhava para Stella, que não tirava os olhos dele. Millie percebeu o olhar do homem para a criança e decidiu perguntar o que havia de errado. O Duque respondeu que Stella não desviava o olhar dele, e a criança imediatamente virou o rosto, mas voltou a olhar para ele, percebendo que, na verdade, ele não a assustava. De repente, o Duque chamou a empregada pelo nome. Stella se surpreendeu ao ver que o Duque conhecia o nome de uma simples criada. Millie pediu ao homem que não a chamasse pelo nome, pois isso não era apropriado segundo as regras de etiqueta. O Duque não respondeu às palavras da criada, apenas a olhou. Stella não entendia por que Richard havia ficado em silêncio de repente. Então, o Duque perguntou à garota se ela não deveria estar cuidando do herdeiro. Millie começou a tremer de medo, sem saber o que responder. Mas então, Stella também começou a se preocupar, não por si mesma, mas por sua mãe. O Duque também havia tornado Millie a babá de seu herdeiro. Reunindo coragem, Stella disse a Richard para deixar sua mãe em paz, mas não obteve nenhuma resposta. A menina entendeu que suas palavras não soaram nada ameaçadoras. Richard olhou para Stella, que estava nos braços de Millie. Sem dizer nada, o homem se virou e foi embora, deixando a empregada e a criança. Stella ficou chocada com o fato de o Duque simplesmente ter ido embora. Millie sussurrou para a filha que elas precisavam se apressar até os aposentos do herdeiro.
A menina olhou para as costas de Richard, percebendo que ele não parecia um vilão. A garotinha se perguntava o que teria acontecido com o Duque para ele ser tão frio com todos. Mas muito em breve, Stella descobriria o motivo daquele comportamento. Antes de entrar no quarto do herdeiro, Millie pediu à filha que não chorasse, pois poderia acordá-lo. Stella respondeu que entendia, e que também estava curiosa para saber como era a criança do Duque. Ouvindo a resposta da filha, Millie estendeu a mão até a maçaneta e abriu a porta. Stella se lembrava do Duque, por quem havia criado certa afeição. Millie entrou no quarto do herdeiro e imediatamente fechou a porta atrás de si. Stella se apertou contra o peito da mãe, tentando se aquecer, pois o quarto do herdeiro estava gelado. Millie ficou horrorizada ao ver que a janela do quarto da criança estava aberta. Colocando Stella no chão, a mulher correu para fechá-la. A garota percebeu que o quarto estava frio demais para uma criança e se perguntou como alguém conseguia se aquecer em um castelo assim. Enquanto olhava ao redor do quarto do herdeiro, Stella ficou um pouco chocada com o que viu. Ela percebeu que, comparado ao seu próprio quarto, aquele em que estava agora era completamente diferente. A garota entendeu que, mesmo sendo um castelo modesto do norte, ainda era mobiliado de forma bastante luxuosa. Ao ouvir o choro do bebê, Stella olhou para o berço onde ele estava deitado. Millie ficou um pouco confusa, pois o herdeiro havia começado a chorar. Stella não compreendia por que o menino chorava tão amargamente, afinal, ele era o futuro grão-duque do norte. Millie tocou as bochechas da criança e percebeu que ele estava completamente gelado. Stella ficou extremamente curiosa para ver como era o filho do sombrio grão-duque de cabelos escuros. Millie pegou o bebê com cuidado nos braços, tentando acalmá-lo. Quando Stella finalmente viu o herdeiro, não acreditou no que via. Ela ficou chocada ao perceber como George era uma criança tão doce. A menina não entendia como uma criança tão encantadora poderia se tornar alguém tão severo quanto o pai. Ela se apaixonou pelos olhos de George, e por suas bochechas rechonchudas. O bebê continuava chorando, agarrado à criada. Mas assim que viu Stella, ele parou de chorar imediatamente. George sorriu para ela e começou a estender a mão. Quando Stella percebeu que o herdeiro havia parado de chorar por causa dela, ficou envergonhada na hora. Millie também se surpreendeu com o fato de George ter se acalmado de repente e começar a sorrir. A garota ficou abismada com o quanto o menino que sua mãe segurava nos braços era encantador. Millie não entendeu para onde George estendia os bracinhos, mas ao notar que ele os estendia em direção à filha, ficou um pouco surpresa. A criada se ajoelhou e soltou o herdeiro, que imediatamente engatinhou até Stella. A menina ficou chocada ao perceber que George não era apenas doce, mas também muito afetuoso. Ela olhou para o filho do Duque e entendeu que, a partir daquele momento, ela não era apenas um apoio para ele, mas também sua aliada leal. Millie sorriu para Stella e apresentou George a ela. Quando ouviu as palavras da mãe, Stella ficou em choque. Não podia acreditar que quem estava à sua frente era George Elchean, o protagonista do romance no qual ela havia renascido. Olhando novamente para o herdeiro, Stella compreendeu que realmente estava dentro da história chamada A Gaiola do Canário. No fim de A Gaiola do Canário, dois amantes se despedem. A bela e doce Lady Canaria, tentando escapar de seu reino devastado pela guerra, vai para o Império e acaba chegando ao norte, frio e desolado. Lá, ela se apaixona pelo frágil e modesto Duque George Elchean. No final, o fraco George, incapaz de proteger sua amada, a obriga a ir embora. E aquela criança ali era George Elchean. Foi doloroso para Stella ler aquele romance. E ao ver o rosto de George agora, seu coração se partiu. George Elchean cresceu no frio rigoroso, sem cuidados adequados, fraco, pouco inteligente, e nunca conseguiu proteger Canaria. Sua única virtude era a bondade. Muitas pessoas pediram para mudar o protagonista, pois não gostavam de George. Ele era muito diferente do típico grão-duque sombrio e imponente. De repente, Stella percebeu que o herdeiro a olhava fixamente. George imediatamente sorriu quando ela finalmente lhe deu atenção. Ao ver aquele sorriso, Stella entendeu que não havia tempo a perder e decidiu que faria de George Elchean o perfeito grão-duque sombrio do norte, e garantiria que ele e a protagonista tivessem um final feliz. 7 anos se passaram desde que ela tomou essa decisão, e não foi difícil se acostumar ao novo mundo. Por um tempo, Stella ficou triste por não ter um celular para poder tirar fotos do rostinho fofo de George. Mas logo se conformou e passou a dedicar todo o seu tempo a cuidar de Elchean. Stella ficou feliz ao ver que George também a adorava. Afinal,
O herdeiro nunca se afastava de Stella, estava sempre ao lado dela. Mesmo agora, George a procurava por todo o castelo. E, quando a encontrou, chamou seu nome. Assim que ouviu seu nome, Stella entendeu na hora quem a estava chamando. Ela sorriu e se virou em direção a George, que a aguardava com um sorriso no rosto. Stella se aproximou de George e, de repente, perguntou indignada por que ele a chamava pelo primeiro nome e não de irmã mais velha. George perguntou por que deveria chamá-la assim só porque ela era 8 meses mais velha que ele. A menina respondeu que nesses 8 meses o ano havia virado, então ele tinha que chamá-la de irmã mais velha. Depois de ouvir a explicação, George olhou para Stella com tristeza e disse que entendia. Ao ver a expressão do herdeiro, Stella ficou chocada, até nesses momentos, ele conseguia ser tão fofo. George se preocupou com Stella e perguntou o que havia de errado. A menina respondeu que estava tudo bem, era só que seu coração estava prestes a saltar do peito. O herdeiro ficou ainda mais preocupado, achando que sua amiga estava se sentindo mal, e perguntou se ela queria que ele soprasse no coração dela para que se sentisse melhor. Stella percebeu que as palavras de George foram tão doces que seu coração até acelerou. Ela se aproximou do herdeiro e lhe deu um beijo na bochecha, deixando-o envergonhado. De repente, uma das criadas perguntou se Stella não deveria ser impedida, pois aquilo era desrespeitoso com George. Outra criada respondeu que não, explicando à nova funcionária que Stella sempre brincava com George, então ninguém devia interferir. A nova garota ficou surpresa e perguntou se a menina que brincava com George não era filha da babá. A criada respondeu que George se apegou muito a Stella quando ainda era bebê, e era difícil acalmá-lo. Mas, assim que ele a viu, parou de chorar e sorriu. Ao ouvir a conversa das criadas, Stella ficou feliz que tivessem contado a verdade, pois ela cuidava de George como se fosse um irmão mais novo, mesmo antes de saber andar. E isso era difícil para uma criança que mal conseguia cuidar de si mesma. Apesar disso, Stella ganhou certos privilégios, como roupas novas e caras. Além disso, ela comia a mesma comida que George e até dormia ao lado dele para que ele parasse de chorar. No romance original, George adoecia com frequência desde pequeno, mas agora, ele e Stella estavam crescendo saudáveis. O garoto notou que Stella o olhava com um sorriso e não entendeu o motivo. De repente, Stella se aproximou novamente, o abraçou e disse que ele era seu raio de sol. O herdeiro perguntou o que aquilo significava, e ela respondeu que significava que ele era a fonte da sua sorte. George perguntou de novo se ele era mesmo o raio de luz dela. Stella sorriu para ele, confirmou e disse que estava feliz por tê-lo em sua vida. Ao ouvir isso, as bochechas de George coraram levemente. Ele a abraçou e disse que, nesse caso, ela também era o raio de sol dele. E ainda acrescentou que também estava feliz por tê-la. Stella o abraçou novamente, dizendo o quanto ele era adorável. De repente, o herdeiro perguntou por que Stella tinha cabelo rosa e a comparou a um coelho e a açúcar. A garota sorriu e explicou que não existe açúcar rosa. Mas George respondeu que Loki havia mostrado açúcar rosa para ele, porque era necessário para fazer o coelho da Páscoa. Stella ficou surpresa e perguntou se aquilo era verdade. Ela ficou chocada que Loki tivesse conseguido açúcar, já que a cana-de-açúcar não cresce no norte e, por isso, o açúcar ali vale ouro. A menina então pegou George pela mão e disse que queria ver esse açúcar rosa imediatamente. Mas George respondeu que Loki disse que era segredo. Stella disse que só queria dar uma olhadinha rápida, mas o menino não respondeu e nem a olhava. A garota estranhou a falta de reação e percebeu que ele olhava fixamente para algum lugar com uma expressão séria. Então, ela decidiu seguir o olhar de George para entender o que estava acontecendo. Stella ficou chocada ao perceber quem estava atrás dela. George olhava com medo para o pai, enquanto Stella encarava os olhos do homem. Ela abaixou a cabeça e cumprimentou o duque. Richard não respondeu, apenas a observou, mas Stella havia aprendido uma coisa com o tempo: o pai de George, o grão-duque Elchean, era o retrato exato do típico duque do norte nos romances. Difícil de acreditar, mas seu passado trágico era exatamente como Stella imaginava. O grão-duque havia ficado órfão ainda jovem e carregou sozinho o fardo de proteger as fronteiras. Foi separado da mulher que amava por causa das diferenças sociais, e a grã-duquesa com quem acabou se casando morreu no parto. Talvez por isso ele se afastasse de tudo o que é bom, até mesmo de seu próprio filho. Stella desviou o olhar e pensou que George não tinha culpa de nada. O pai de George viveu a vida toda amando apenas uma mulher e acreditando que não merecia ser feliz.
Isso pode até parecer poético em um romance, mas, na realidade, é uma vida miserável. Se tanto George quanto seu pai fossem mais honestos consigo mesmos, poderiam ser felizes. Stella acredita que pode ajudar George e Richard. Afinal, ela está ali e sabe tudo com antecedência. De repente, Richard perguntou para onde ela estava indo. Stella respondeu que tinha ouvido dizer que o chefe Locke conseguiu açúcar rosa de algum lugar e queria ir até a cozinha ver com os próprios olhos. Ao ouvir isso, o Duque perguntou se ela gostava da cor rosa. Stella sorriu e respondeu que não gostava. O Duque não esperava essa resposta, pois achava que ela gostava da cor rosa. Stella esperava não ter soado rude, mas sempre se surpreendia ao ver a própria cor de cabelo. Ela pensou que, se não fosse por sua mãe, já teria cortado o cabelo há muito tempo. O Duque passou por ela e George sem dizer nada. O menino ficou triste por o pai não ter perguntado nada sobre ele. Stella percebeu que o garoto ficou abatido por causa disso. Ela se irritou ao ver que Richard fingia não notar o próprio filho. Stella então pediu desculpas e chamou o Duque. Ele parou e a olhou. Foi quando Stella perguntou por que ele não quis saber qual era a cor favorita de George. Stella olhou para o Duque e perguntou por que ele não dizia nada a George. O menino tentou impedir Stella, indo até ela. Stella entende que o Duque sempre foi assim, muitas vezes nem nota a presença dela e de George. E, quando nota, fala apenas com ela, mas ignora o próprio filho. Stella pensa que, se for para ser assim, então era melhor Richard agir como se não os visse, porque falar só com ela fazia George se sentir um ninguém. Mas o Duque não respondeu e simplesmente deixou as crianças para trás. Stella ficou chocada com o silêncio dele. Ainda assim, chamou o homem mais uma vez, e dessa vez ele nem se virou. Stella ficou furiosa, porque Richard nem fingia se sentir envergonhado por suas ações. A menina começou a gritar de raiva, mas George segurou sua mão e pediu para ela não ficar brava. Stella olhou para George com os olhos cheios de lágrimas. Ele sorriu para a amiga e disse que, para ele, já era suficiente ver que ela ficou brava por causa dele. As palavras de George deixaram Stella ainda mais triste do que antes. Ela respondeu que isso tudo era triste, e acrescentou que, no fundo, acreditava que Richard o amava mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Stella disse que o Duque não conseguia demonstrar seus sentimentos por George, e por isso os dois não conseguiam se entender. Ao ouvir isso, George a olhou surpreso, mas logo desviou o olhar, porque não conseguia acreditar no que Stella dizia. Então, ele a encarou novamente e perguntou se ela realmente achava que seu pai o amava. Diante da pergunta, Stella estava prestes a dizer que tinha certeza disso. George olhou para o chão, sem saber o que dizer. Ao ver de novo a tristeza nos olhos de George por causa do pai, Stella sentiu a raiva crescer dentro dela. Ela estava prestes a ir atrás do Duque, mas George não deixou, dizendo que estava tudo bem. Ele a abraçou por trás e disse que ela era seu raio de luz. Ao se virar para ele, Stella comentou que ele estava usando bem as palavras dela. Ela colocou a mão na bochecha de George e perguntou se ele sabia o quanto era maravilhoso. Stella disse que ninguém jamais poderia odiá-lo. Ao ouvir isso, George sorriu, as palavras da amiga o confortaram. O herdeiro entende que apenas Stella consegue acalmá-lo. Ele tem certeza de que, se toda a bondade do mundo pudesse se concentrar em uma pessoa, essa pessoa seria Stella. George a compreende e percebe o quanto a ama. Stella afagou os cabelos dele e disse que ele é o homem mais encantador do mundo, tanto por fora quanto por dentro, e perguntou como ele conseguia ser tão gentil. George ficou envergonhado com as palavras de Stella e não respondeu. De repente, o menino lembrou da pequena Stella, uma criança da sua idade, que nasceu 8 meses antes dele. Enquanto outras crianças recebiam amor dos pais, George recebeu amor de Stella. Sempre que ele sorria ou chorava, ela dizia que era fofo. A garota de cabelos rosa continuava sendo a mesma, mesmo com o passar dos anos. De repente, Stella disse que odiava ficar triste. Então, sugeriu que eles tomassem o chocolate quente que ela havia separado para aquele dia. George respondeu que ela tinha dito que ele não podia comer doces. Stella piscou e sorriu, dizendo que hoje poderia ser uma exceção. Ao ouvir que ela abriria uma exceção por ele, o herdeiro ficou envergonhado. De repente, George chamou pelo nome da menina. Stella olhou para ele e perguntou o que ele queria. George a encarou com um sorriso, prestes a dizer algo. Ele sorriu ainda mais e confessou que a amava.
Ao ouvir isso, o coração de Stella quase parou, ou melhor, bateu 3 vezes mais forte. Vendo que a amiga estava sem fôlego, George perguntou o que havia acontecido. Stella pediu para ele virar o rosto por um segundo. Ele perguntou se precisava virar de novo, e ela confirmou, dizendo que precisava se acalmar. Ao ouvir isso, George riu e disse que ela era mesmo especial. Depois de rir, ele olhou para Stella de novo. George sorriu para a garota, percebendo que havia algo pelo qual ele podia ser grato ao seu ranzinza pai. O herdeiro estava pronto para agradecer ao pai por ter lhe dado Stella. George entendia que Stella era tudo o que ele tinha. Alguns minutos depois, Stella e George entraram na cozinha. Stella foi na frente porque havia escondido o chocolate quente para os dois. A menina pediu silêncio a George, caso contrário, seriam pegos. Ela foi até o armário e começou a procurar o chocolate. Mas, de repente, alguém a agarrou pela gola, chamando-a de peste. Era o tio Locke, que começou a dar uma bronca nela por estar roubando na cozinha. Stella olhou para Locke, que a havia pego. Ele disse que ela roubava todos os dias e que hoje ele iria lhe ensinar boas maneiras. Stella respondeu que não estava sozinha, apontando para George, que estava com ela. Quando Locke viu o herdeiro, soltou Stella imediatamente e perguntou o que ele estava fazendo ali. George disse que só queria tomar um pouco de chocolate quente. Locke ficou nervoso na hora e respondeu que, é claro, George podia ir a qualquer lugar do castelo e beber o que quisesse. Stella cruzou os braços e reclamou com o cozinheiro, dizendo que ele trocou de lado rápido demais. Locke se indignou e perguntou se agora deveria chamá-la de George também. Mas Stella respondeu que não fazia diferença, já que o país foi fundado com o ideal de beneficiar a todos, e ainda existiam muitas pessoas grandiosas que seguiam esse princípio. E então, na frente de George, começou uma discussão entre Locke e Stella. De repente, George perguntou a Locke se ele e Stella eram próximos. Ao ouvir a voz séria de George, Stella ficou em silêncio e olhou para o amigo. Até Locke ficou calado, mas Stella ficou surpresa com a mudança repentina no tom de voz de George. O próprio George sorriu docemente para o homem e para a garota, que haviam acabado de parar de brigar. Stella respondeu que não era próxima de Locke, mas a maneira como George falou lhe causou arrepios. A garota perguntou como poderia ser próxima de Locke, chamando-o de monstro. Locke disse a George que ele e Stella não eram próximos e nem seriam no futuro. Stella olhou para o cozinheiro e perguntou por que ele estava tão tenso. Locke virou de costas para as crianças, dizendo que não era nada e pediu que esperassem enquanto ele preparava um pouco de chocolate quente para eles. Stella não entendeu o que aconteceu, pois o cozinheiro começou a agir de forma muito estranha. Depois que ela e George beberam o chocolate, foram imediatamente para fora. A menina comentou com o vento que o chocolate estava delicioso e o tempo estava bom, o dia foi um sucesso. George perguntou se ela estava de bom humor e Stella respondeu que sim, porque pôde tomar um chocolate quente tão luxuoso, e acrescentou que tudo isso foi graças a George. Ele sorriu para Stella, dizendo que, se ela estava feliz, então ele também estava. Stella se aproximou e começou a apertar as bochechas dele, dizendo que ele era muito fofo. De repente, eles ouviram alguém chamando e se viraram. Stella imediatamente reconheceu quem era, seu amigo Luke. Ela correu até ele, perguntando o que ele fazia no jardim e por que tinha uma tesoura gigante pendurada no cinto. Luke respondeu que seu tio pediu ajuda para cuidar do jardim, e Stella disse que entendeu. Stella achou maravilhoso ver que Luke ainda era uma criança, mas tão esforçado. A garota tem certeza de que, mesmo que a pessoa amada de Luke ficasse presa em uma ilha deserta, ele faria de tudo para que ela não passasse fome. E no futuro, se ela se casasse com Luke, George se casaria com Canaria. Não seria tão ruim viver por perto e ver o amor deles florescer. Stella sorriu para Luke, dizendo o quanto ele era gentil. Ela comentou que cuidar do jardim não era nada fácil, mesmo que o tio tivesse pedido, mas Luke respondeu que não era nada demais. De repente, George perguntou se ela e Luke eram próximos. Stella explicou que Luke era filho do Capitão Colt, o chefe da guarda, e que queria se tornar um cavaleiro como o pai. George respondeu friamente que entendeu, e Stella não entendeu porque ele reagiu assim. Ela disse que era amiga de Luke, que era 2 anos mais velho que ela, mas George perguntou se isso era verdade. George olhava para Luke com desagrado, e o menino começou a ficar um pouco preocupado, pois parecia que George não gostava dele.
Stella pediu desculpas, explicando para Luke que George podia ser tímido às vezes, então talvez estivesse envergonhado por ser a primeira vez que o via. Luke tentou amenizar a situação, dizendo que estava tudo bem. Mesmo assim, Stella sentiu a tensão entre os dois. De repente, Luke disse que precisava ir e Stella perguntou se não era cedo demais. Luke respondeu que só tinha terminado metade do trabalho, e que poderiam conversar depois. Stella concordou, e George escutou tudo com tristeza. Stella se aproximou de George, dizendo que brincar com Luke era muito divertido, e ele perguntou de novo se ela era próxima de Luke. Stella respondeu que sim, que eram muito próximos, e acrescentou que Luke era uma boa pessoa. Na história original, a gaiola da canária de Luke é um dos poucos súditos fiéis a George. Luke, capitão da guarda, protege o fraco e doente Duque George Auchean com a própria vida. Sua lealdade é algo a ser invejado. Stella diz que, se George se tornasse amigo de Luke, isso faria bem a ele, então eles deveriam se aproximar. George suspirou profundamente, concordando de má vontade com Stella. Ela comentou que Luke era bom com a espada e que, quando crescesse, seria ainda melhor que o Capitão Colt. George respondeu que entendeu. Stella começou a elogiar Luke, dizendo o quanto ele era gentil, sensível, odiava injustiças, era alegre e feliz. George não respondeu, começando a ficar triste com tantos elogios. Stella olhou e percebeu que ele estava pensativo. A garota ficou tocada com o quanto George era fofo, mesmo quando fazia cara feia, ela até quis morder a bochecha dele. De repente, George perguntou se Stella ainda o amaria tanto quanto amava Luke, caso ele agisse como Luke. O herdeiro a encarou, envergonhado, esperando por uma resposta. Stella ficou um pouco surpresa com a pergunta. Imediatamente se aproximou de George, apertou suas bochechas e disse o quanto ele era fofo. George não achou isso nada demais e continuava esperando por uma resposta. Stella perguntou onde ele conseguia bochechas tão macias e fofinhas, dizendo que era impossível não amá-lo. Mas, de repente, Stella entendeu o que ele queria dizer. Ela disse que ele não precisava ser como Luke, porque George deveria se tornar o ideal de Grão-Duque do Norte. George perguntou como um duque deveria se comportar. Stella respondeu que o duque deveria ser frio e econômico com as palavras. Ao ver uma expressão tão doce no rosto de George, o coração de Stella disparou novamente. Ela caiu de joelhos. George perguntou se ela estava bem, ao que ela respondeu que sim, só havia sido tola por imaginar o futuro. Stella diz que George vai crescer e também aprender esgrima, porque precisa ser mais forte que Luke para proteger o povo do norte. Mas o herdeiro responde que não quer proteger o povo do norte. A garota fica chocada com as palavras dele e diz que, mesmo que o Duque do Norte pareça frio por fora, por dentro ele ama aquelas terras como se fossem parte dele. George responde que não entende o que Stella está dizendo, mas que, enquanto ela estiver ao lado dele, ele vai tentar. Stella diz que, é claro, sempre estará com ele, pois não vai deixá-lo até vê-lo feliz. De repente, George diz que Stella gosta de pessoas como Luke. Stella responde que vai gostar ainda mais de George quando ele se tornar o Duque Perfeito do Norte. Até mesmo Canaria se apaixonou por George à primeira vista. Ela sempre quis cuidar de um homem frágil e vulnerável, então vai ter muito em comum com ele, que à primeira vista parece frio e rígido, mas depois se abre para ela. Stella sorri para si mesma enquanto George a observa de lado. Mas então, George também sorri, porque as palavras de Stella aquecem seu coração e sua alma. Logo a noite caiu, e começou a escurecer. Stella adormeceu sobre seus próprios desenhos, feitos para George. O garoto se sentou ao lado dela enquanto ela dormia. De repente, George viu o desenho de Stella, ao lado do qual ela estava deitada. George achou o desenho da amiga interessante. O herdeiro não entende porque Stella o pintou todo de preto. Depois de olhar o desenho, George voltou o olhar para ela. Ele sorriu e disse o nome da amiga, que dormia tranquilamente ao seu lado. Stella sorriu e disse a George que realmente gostava da roupa que estava usando. George olhou para a garota adormecida, sem entender como alguém como ela poderia existir neste mundo. O garoto comparou Stella ao sol, porque pensamentos sombrios e sentimentos confusos simplesmente evaporavam quando ela estava por perto. Stella sorriu em seu sono, dizendo algo ininteligível. George sorriu ao vê-la, e cuidadosamente afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, imaginando com o que ela sonhava. De repente, alguém entrou no quarto. George imediatamente se virou para a porta para ver quem era. Quando viu quem era, seu rosto mudou na hora.
Era Richard, o pai de George, que havia entrado. George perguntou ao pai por que ele estava ali, e ele respondeu que veio buscar Stella. George perguntou por que ele se importava com algo tão trivial. Richard não respondeu à pergunta do filho. Apenas pegou Stella nos braços para levá-la de volta ao quarto dela. Subitamente, George acusou o pai de estar usando Stella como desculpa para se aproximar de Millie. O herdeiro disse que Richard já havia perdido a chance que tinha e então ordenou que ele deixasse Stella e a mãe dela em paz. Richard suspirou profundamente e chamou o nome do filho. Pediu que George não falasse com ele daquele jeito, pois ele estava fraco demais para carregar Stella até o quarto. Richard disse que sabia que não podia esperar mais nada de Millie, mas apenas queria demonstrar o que sentia por ela. O Duque acrescentou que George só andava por aí implicando com as pessoas de quem Stella gostava. George ficou chocado com as palavras do pai, sem acreditar que ele tinha coragem de responder desse jeito. Por dentro, George ficou furioso, mas não fez nada a respeito. Pela manhã, Stella acordou em seu quarto pensando em como o sol brilhava intensamente. De repente, percebeu que estava em seu próprio quarto, embora lembrasse de ter adormecido no quarto de George. Ao sair da cama, Stella percebeu que alguém a havia carregado para lá enquanto dormia. Mas ela precisava urgentemente se lavar. Quando entrou no banheiro, viu sua mãe lá. Millie estava parada, envergonhada, diante do espelho, olhando para si mesma. A mãe sorriu ao ver a filha e a cumprimentou. Stella correu até Millie, perguntando por que ela estava se olhando tão atentamente no espelho. A garota deduziu que alguém tinha chamado sua mãe de bonita, mas ela negou. Millie contou à filha que, de repente, percebeu quanto tempo havia se passado. Stella sorriu e disse que talvez tivesse apenas arranjado um pai, e então perguntou quem ele era, pois queria conhecê-lo. Millie cuidadosamente afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha. De repente, a mulher perguntou se Stella queria mesmo ter um pai. Por causa da pergunta, Stella começou a refletir sobre o que havia acontecido no dia anterior. Claro que ela sabia que havia algo entre Richard e Millie, mas pensava que tudo terminaria com os dois sofrendo pelo resto da vida. Afinal, aquele homem era tão teimoso, mas, sim, ele realmente havia chamado sua mãe de bonita. Millie contou à filha que, quando era mais jovem, cometeu um erro. Ela não confiou no homem que amava, achou que não era boa o suficiente para ele, e por isso saiu de sua cidade natal de forma impulsiva. Stella perguntou se a mãe o encontrou depois disso, e Millie respondeu que sim. Millie olhou para Stella com um sorriso triste. Contou que, quando não tinha para onde ir, o Duque estendeu a mão para ajudá-la. Ele enxugou as lágrimas dela e disse, naquele dia, que ela não precisava dizer nada, pois ele já entendia tudo. Millie confessou que só agora percebia o quanto o Duque a amava. A mulher sorriu timidamente, acrescentando que agora era tarde demais. Ao ouvir as palavras da mãe, Stella a olhou com desagrado. Ela disse que nunca é tarde demais para o amor e que não há nada de errado nisso. Mas a garota esperava que a mãe não se arrependesse da sua escolha. Millie ficou surpresa com as palavras da filha, pois não esperava que ela pudesse dizer algo assim. Sorrindo para Stella, Millie agradeceu pelo apoio. Stella sorriu de volta, feliz por ter conseguido ajudar. De repente, Stella perguntou se Millie realmente se casaria com o Duque, mas a mulher começou a negar. Stella entende que, se sua mãe se casar com o Duque, ela e George se tornarão parentes. Animada, Stella entrou no quarto do herdeiro desejando bom dia. Mas, como se revelou, não estava apenas George no quarto, havia também criados. O mordomo olhou para Stella e pediu que ela não entrasse de repente no quarto de George. A garota se desculpou pelo comportamento, dizendo que tomaria mais cuidado. Quando George respondeu ao cumprimento de bom dia, Stella imediatamente voltou a olhar para ele. Perguntou que roupa era aquela que ele estava usando. Ele respondeu que iria com o pai até a muralha de gelo do norte, então precisava se vestir assim. Stella ficou agradavelmente surpresa com a resposta. Afinal, é uma tradição da família Alchema visitar a muralha da fronteira norte 2 vezes por ano. George disse que era o primeiro a usar aquele tipo de casaco e perguntou se Stella tinha gostado. Ela respondeu que ele estava muito fofo com ele e o comparou a um ursinho de pelúcia. O herdeiro respondeu que a única fofa ali era Stella, ao que ela retrucou dizendo que ele era muito mais fofo do que ela. De repente, a garota ouviu o mordomo tossir com reprovação e respondeu rapidamente que o casaco caía muito bem em George. Ao ver que Stella ficou séria por causa do mordomo, George deu risada.
Então disse que pensou no fato de que Stella não tinha um bom casaco, e pediu ao servo que trouxesse um novo para ela. Stella respondeu que não precisava de um novo casaco, pois não usaria dentro do castelo. Ao ouvir isso, o mordomo suspirou de alívio. George queria insistir, mas a garota disse que, quando neva, ela nem sai de casa mesmo, então realmente não precisava de casaco. Olhando para o casaco, Stella pensa que ele é muito caro. Mesmo George sendo filho do duque, ela não pode aceitar tudo dele, apesar de gostar da neve. Mas há um detalhe. Millie pediu que Stella não saísse quando estivesse nevando, pois George era muito frágil. Então, se ela pegasse um resfriado, poderia acabar infectando-o. Stella entende que, se tivesse um casaco, poderia deitar na neve sem medo do frio. George olhou para a amiga, percebendo que não podia deixar as coisas assim. O herdeiro começou a tirar o próprio casaco com cuidado. Depois de tirá-lo, jogou nas mãos de Stella e mandou que ela ficasse com o casaco, porque ele não precisava dele. Stella olhou para o casaco, babando por ele, pois parecia derreter em suas mãos. Mas disse a George que não precisava dele, o casaco ficava tão bem nele. O garoto respondeu que o casaco ficaria ainda melhor nela. Stella ficou chocada com o gesto de George, ele lhe dava o casaco mesmo ela só indo lá brincar com ele. A garota recusou, dizendo que se ele não usasse o casaco durante a expedição até a muralha de gelo, poderia congelar até a morte. Mas George respondeu que haviam dito a ele que, não importava o frio, não era permitido usar casaco. Ao ouvir isso, o mordomo imediatamente se irritou e perguntou quem foi que disse essa bobagem. Mas Stella disse que não podia aceitar o casaco. Ela suspirou pesadamente, por pouco não se entregou. George retrucou dizendo que, se Stella não usasse o casaco, então ele também não usaria. O herdeiro manteve sua posição orgulhosamente porque queria que sua amiga aceitasse o presente. O mordomo então disse que, já que Stella iria na expedição com George, ela também precisava estar preparada. Stella ficou surpresa com essas palavras, mas George se calou. Ela percebeu que o mordomo não tinha dito aquilo por acaso. Afinal, ele sabia do que estava acontecendo entre Millie e Richard. Stella ficou agradavelmente surpresa ao perceber que alguém já sabia do relacionamento deles, porque isso significava que o duque não escondia seu amor por sua mãe. Mas, de repente, escondeu o sorriso ao ver que George parecia incomodado com a resposta do mordomo. George perguntou o que ele queria dizer com levar Stella junto. Ele repetiu a pergunta, confuso com a ideia de que ela iria com eles. O servo suspirou pesadamente, sem saber como responder ao menino, que esperava uma explicação. Stella viu que o mordomo estava ficando nervoso, com medo de dizer mais do que devia. Então, sorriu e disse que foi ela quem pediu ao duque para ir na viagem. George olhou para sua amiga, surpreso com a resposta que ela deu em lugar do mordomo. A garota explicou que não queria se separar dele, então pediu para acompanhá-los. George ficou encantado com as palavras de Stella e até um pouco envergonhado. Então, o mordomo disse que Stella precisava ir imediatamente até a costureira para fazer um novo casaco. George acenou para Stella, que saiu correndo em direção à costureira. Quando sua amiga saiu, George chamou o mordomo, que imediatamente se aproximou e perguntou o que ele queria. O garoto respondeu que estava perguntando novamente sobre a viagem. George perguntou ao homem o que ele queria dizer mais cedo. O herdeiro disse que, se o servo mentisse, poderiam haver consequências. De repente, a empregada comentou que Anna lhe contou ter visto Millie e Richard juntos até de manhã. Ela disse que pensava que nada daquilo estava acontecendo. Sarah comentou que Millie e o Duque andam para lá e para cá e até trocam olhares. Disse ainda que Millie tem uma filha, mas mesmo assim não tem medo de andar por aí daquele jeito. Lily pediu que ela falasse mais baixo, pois Stella estava vindo, e ela pode se tornar filha do Duque, então é melhor tomar cuidado com as palavras. Stella ouviu tudo perfeitamente e percebeu que os boatos haviam se espalhado rápido demais em apenas um dia. E isso era muito ruim, pois nada de bom viria disso. A garota suspirou pesadamente, pois Millie era muito gentil, e se ouvisse esses rumores, provavelmente iria querer fugir de novo. E não se podia esperar nada do Duque, ele não seria o melhor marido. Então, Stella se aproximou de George com um sorriso, pronta para brincar com ele. George estava sentado na mesma cadeira, ainda usando o mesmo casaco do dia anterior, no momento da prova. O garoto olhou com desagrado para Stella, que tinha ido brincar com ele.
Sorrindo, Stella perguntou o que tinha acontecido, pois notou que George não estava de bom humor. George se levantou abruptamente da cadeira quando a garota começou a se aproximar. O herdeiro ordenou que Stella não se aproximasse dele. Ela só queria chegar perto para brincar com ele. A menina ficou chocada por George pedir que ela não se aproximasse. Mas o próprio George também parecia em choque, e repetiu que ela não devia se aproximar. Virando-se de costas, o herdeiro disse que não estava com humor para brincadeiras. George pediu educadamente que Stella saísse do quarto, algo que ela definitivamente não esperava ouvir do seu amigo, mas ela saiu mesmo assim. Stella fechou a porta do quarto de George atrás de si, encostando-se nela com as costas. Estava chocada com o comportamento de George, pois ele nunca havia agido assim antes. Para George, Stella era como um filho é para a mãe, a única luz e calor em seu mundo. Ele amava apenas a ela. Todo o carinho que os pais de George não conseguiram dar foi compensado por Stella. George não conseguia imaginar um mundo sem Stella e sem tê-la ao seu lado. Era assim que tudo deveria ser, até que o herdeiro descobriu algo. O mordomo olhava para as costas de George com medo, pois ele estava com raiva. O espírito da sombra era a besta guardiã do clã, conhecido há tempos como o monstro do Duque do Norte, uma criatura maligna que se alimentava de emoções negativas, e às vezes, de pessoas com o coração partido. A bela duquesa, que morreu ao dar à luz George, na verdade foi consumida pelo espírito da sombra. O mordomo percebeu que, desde que Millie se tornou babá de George, o espírito não havia se manifestado. Mas parecia que isso se devia apenas à presença de Stella, e ao desejo de não assustá-la. O herdeiro conseguia suprimir esse terrível espírito. O servo estava horrorizado ao perceber que agora, com Stella prestes a se tornar irmã de George, e alguém que ele não poderia mais ter para si, esse era o pior desfecho possível. De repente, George pediu ao mordomo que apenas assentisse ou balançasse a cabeça. Já estava claro que o garoto faria uma pergunta, e essa seria a única forma de respondê-la. O herdeiro olhou para o servo e perguntou se Richard realmente decidiu se casar com a mãe de Stella. O mordomo assentiu com a cabeça, confirmando que era verdade. Ao ver o gesto, George entendeu que seu pai realmente pretendia se casar com Millie. O herdeiro ficou horrorizado com essa notícia, pois nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Mais tarde, Stella foi procurar George de novo, mas o servo disse que o herdeiro não sairia para vê-la. A garota ficou decepcionada com a resposta, pois achava que dessa vez ele sairia do quarto, já fazia 5 dias que não se viam. Stella percebeu que tudo isso era por causa dos rumores, que haviam abalado George. Então, ela chorava em seu quarto, pois já fazia uma semana que não via o amigo. A garota estava arrasada por George não querer vê-la, já que ela o havia criado como se fosse seu próprio filho. Stella chorava e socava o colchão, reclamando em voz alta pelo quarto todo. Mas, de repente, alguém começou a chamá-la pelo nome. Stella não ouviu e continuou indignada, até puxando os cabelos. Então, seu nome foi chamado novamente. A garota se revirava na cama, mas agora tentava justificar George, dizendo que ele não tinha culpa. Mas seu nome foi chamado mais uma vez, desta vez, mais alto, e ela finalmente ouviu. A garota se virou para a porta e perguntou quem estava ali. Então, Luke, que a chamava o tempo todo, entrou no quarto. Stella ficou surpresa por ele ter vindo. O garoto se desculpou, dizendo que bateu na porta, mas ninguém respondeu. Só então Stella percebeu que Luke podia ter ouvido tudo. Mesmo assim, ela perguntou ao amigo se ele a viu agindo como uma boba. Luke desviou o olhar e respondeu que viu só um pouquinho. Ao ouvir a resposta, Stella ficou imediatamente corada de vergonha. Luke se sentou na beirada da cama dela e disse que, como não se viam há alguns dias, ficou preocupado se ela não estava doente. Mas o garoto percebeu que ela não estava doente, ainda assim decidiu perguntar o que havia de errado, já que eles não se viam há tanto tempo. Stella respondeu que sentia que George não queria vê-la. A garota supôs que o herdeiro não gostava da ideia de que uma plebeia como ela pudesse se tornar sua irmã mais velha, mas Luke estava ouvindo atentamente todo esse tempo. Então, Luke disse a Stella que não achava que o problema fosse ela, sugerindo que George estava apenas muito surpreso e ainda não tinha se acostumado com a ideia. Stella disse que estava feliz por em breve se tornar irmã de George. Luke respondeu que também estava contente por ela se tornar irmã do herdeiro. A garota olhou para Luke, desconfiada, querendo saber o que ele queria dizer com aquilo. Luke disse que ficaria encantado em saber que Stella logo se tornaria uma grande duquesa.
Stella perguntou se Luke realmente ficaria feliz com isso e por qual motivo. O garoto desviou o olhar, envergonhado, prestes a dizer a razão. Mas, de repente, Luke ficou em silêncio, mesmo estando prestes a responder a pergunta da amiga. Stella olhou para ele, sem entender por que ele havia parado de falar. Luke então olhou para ela novamente e disse que, na verdade, tinha vindo para contar que Richard havia reunido todos os servos no salão, dando a entender que o Duque anunciaria que iria se casar novamente. Stella perguntou se Richard já iria contar isso a todos, e o garoto respondeu que o Duque precisava resolver tudo relacionado ao casamento antes de partir para a Muralha de Gelo, por isso havia reunido todos. Agora Stella entende que apenas pessoas do Ducado de Elshan podem participar da marcha até a muralha. Se Richard levar ela e sua mãe, isso significaria que agora fazem parte da família. Saindo da cama, Stella disse a Luke que também iria, pois muitas pessoas seriam contra o casamento de Richard e Millie, então ela deveria estar lá para apoiá-los. Luke observou enquanto Stella começava a se vestir. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, agradeceu ao amigo, se não fosse por ele, ela não teria descoberto nada. Assim, Stella saiu e foi ao encontro de Richard e Millie, pensando que eles já deviam ter ouvido muitas palavras cruéis. Mas a garota estava certa de que, por causa disso, Millie estaria chorando. Stella correu até sua mãe, torcendo para que ela não estivesse em lágrimas. Ao chegar em frente à entrada, estava prestes a entrar, mas os guardas a impediram, dizendo que a reunião ainda não havia terminado. Stella respondeu que então esperaria. Parada diante da entrada, Stella começou a esperar sua mãe, que logo sairia. Mas nesse tempo a neve ficou mais forte, cobrindo sua cabeça, e a garota começou a tremer de frio. Stella pensou que era melhor assim do que chegar só depois que tudo acabasse. De repente, as portas se abriram diante dela, e pessoas começaram a sair. A maioria delas parecia descontente com a reunião. Entre os rostos revoltados, Stella conseguiu ver sua mãe. Millie foi a última a sair, mas seu rosto estava pálido e sem expressão. A mulher tremia de frio e parecia prestes a chorar a qualquer momento. Stella chamou sua mãe com um sorriso e já se preparava para correr até ela. Mas de repente, alguém colocou a mão no ombro de Millie. A mulher se virou e viu que era Richard, ajeitando sua capa. Stella viu o Duque se aproximar de Millie. Millie se apoiou nele, e Richard a envolveu com o braço, tentando confortá-la. Ao ver sua mãe feliz, Stella percebeu que agora ela tinha um Duque ao seu lado. Mas a garota percebeu que havia algo errado. Um casaco fino e rasgado, uma camisa leve e sem cor, meias em pés descalços e sua cabeça toda coberta de neve. Stella pensou que foi arrogante em acreditar que havia um lugar para ela no castelo, e George sabia que aquilo aconteceria. Mas a garota entendeu que ainda tinha muito o que aprender. Assim que chegou em casa, Stella foi direto para o quarto, pendurou o casaco e tirou as botas. Deitou-se na cama tentando se aquecer. Stella sabia que não podia deixar ninguém perceber que estava doente, pois Millie e o Duque estavam prestes a celebrar e ela não queria atrapalhá-los. Virando-se de lado, ficou aliviada que George não queria vê-la, pois assim ele não correria o risco de pegar sua doença. Stella se lembrou de que era apenas uma personagem secundária nessa história, mas que nem mesmo existia na obra original. A garota teria continuado dormindo, febril, se a água não tivesse começado a pingar em sua bochecha. Ao abrir os olhos, decidiu ver de onde vinham as gotas. E então percebeu, George estava sentado ao lado de sua cama, chorando sobre sua bochecha. Quando George percebeu que Stella havia acordado, imediatamente perguntou como ela estava se sentindo, e se ela ainda o reconhecia. Stella sorriu e perguntou como poderia não reconhecer George. A garota olhou para ele e disse que o Duque do Norte não chora. Mas, se ele quiser chorar, então que seja sozinho e apenas um pouco, 1 ou 2 lágrimas, não mais do que isso. George respondeu que, nesse caso, Stella não deveria sofrer, porque então ele não choraria. O herdeiro olhou para ela e disse que ela era a única pessoa no mundo inteiro capaz de fazê-lo chorar. O coração de Stella bateu mais forte com as palavras de George, mas ela sabia que não devia se alegrar com um tratamento tão especial, afinal, George estava destinado a se tornar o protagonista dessa história. George apertou a mão de Stella na sua e perguntou se ela estava chorando. Mas Stella ainda estava tão feliz com esse tratamento especial vindo de George. Ela respondeu que não estava chorando, só estava com febre. George sorriu e disse que essa era uma desculpa boba. De repente, George colocou a mão da garota em sua testa e a chamou pelo nome. Então, ele se desculpou com Stella,
e ela perguntou se ele estava chorando, ao que o herdeiro respondeu que estava apenas suando, e a garota retrucou que essa era uma desculpa boba. No dia seguinte, George também ficou doente, e a criada reclamava baixinho atrás da porta, culpando Stella por ter passado a doença para ele. Sarah disse que, se Stella tivesse contado que estava doente, George não teria sido autorizado a se aproximar dela. Mas agora ele estava doente, e toda a propriedade estava em alvoroço. Lily pediu que a criada ficasse quieta, senão ela o acordaria. De repente, Millie passou correndo pelas criadas, apressada para ir ao quarto da filha. Ao ver Millie, a criada comentou que Stella logo se tornaria uma grande duquesa. Millie queria ir até Stella, mas o médico a proibiu, dizendo que ela precisava se preparar para a jornada até a muralha de gelo do norte. O doutor disse à mulher que, se ela ficasse doente, seria um desastre, já que seu status mudaria muito em breve. Millie olhou para a porta, chorando. O homem pediu que ela não se preocupasse com Stella. Ele garantiu que cuidaria da garota e pediu que Millie voltasse para seus aposentos. Millie obedeceu e foi para seus aposentos. Stella entende que não há o que fazer, afinal, sua mãe logo se tornará uma duquesa, mas a garota está preocupada com George, que também está doente. A noite caiu. O quarto estava iluminado apenas por uma vela sobre a mesa. De repente, Stella acordou ao ouvir George chamando seu nome. Ao olhar para o herdeiro, que sorria para ela, Stella percebeu que até o sorriso dele era fofo. Sorrindo de volta, ela bagunçou o cabelo do garoto. Mas então caiu em si e pulou da cama. Ajudou George a se levantar e o levou até a porta, dizendo que ele não deveria estar em seu quarto, pois foi ela quem o infectou. O garoto pediu que ela não se culpasse, mas ela insistiu para que ele não discutisse. Segurando a mão de George, Stella disse que ele precisava voltar ao seu quarto. Quando ouviu seu nome, George olhou para o chão, sorrindo timidamente. Ele ficou muito feliz por Stella chamá-lo pelo nome. A garota percebeu que vinha tratando George de forma informal esse tempo todo e concluiu que devia estar sonhando. George colocou a mão no ombro de Stella e respondeu que aquilo era mesmo um sonho. Stella se perguntou como ele poderia ter ido até seu quarto se estivesse mesmo doente. Ele estaria apenas repousando em seus aposentos. Ela percebeu que, na realidade, tudo seria diferente. Então, era mesmo um sonho. A garota abraçou o herdeiro, prometendo que faria ele feliz. Pediu que ele não se preocupasse, mas apenas comesse bastante para crescer forte. Não haveria tragédia. George não perderia Canary. Ele não ficaria sozinho como na história original. Stella não permitiria que o herdeiro ficasse sozinho. George disse que seria feliz se Stella ficasse ao seu lado, e a garota agradeceu, dizendo que o amava muito. No fim, George não foi para a muralha de gelo do norte. Stella achava que a culpa era dela. Luke estava sentado na beira da cama da garota e disse que estava tudo bem se George fosse na expedição no ano seguinte, mas pediu que ela melhorasse logo porque até Locke estava preocupado, e ela virou perguntando de novo. Luke disse que Stella era como uma filha para Locke. Ao lembrar como o homem havia agido com ela, Stella agora entendia por que ele a tratava daquela forma. Luke contou que, quando Richard voltasse, haveria um casamento. Stella confirmou, e o garoto perguntou se ela estava feliz, já que em breve se tornaria uma grande duquesa. Stella respondeu que não podia se tornar uma duquesa, pois não era filha biológica do duque, mas Luke disse que ele sempre a adorou e gostava de ouvi-la. Stella respondeu que não havia percebido isso, já que Richard sempre parecia tão ameaçador e assustador, mas o garoto disse que esse era o jeito normal dele. Stella não entendia por que ele precisava se comportar assim com todos. Qual o sentido disso? Afinal, foi por causa do duque que 80% da infância de George foi infeliz. Depois de ser rejeitado, o duque deixou que George crescesse frio, cercado de adultos egoístas. Mas desta vez, Stella não permitiria isso. Para começar, ela não deixaria o duque morrer em 3 anos. Mas Stella não sabia como impedir isso. De repente, Luke disse que, quando Stella se tornasse a grande duquesa, ela deveria torná-lo seu cavaleiro. Stella perguntou novamente se ele queria mesmo ser seu cavaleiro, e não o de George. Luke confirmou, acrescentando que queria protegê-la. Stella olhou para Luke, confusa, sem entender por que ele estava falando disso tão de repente. De repente, Stella colocou a mão no ombro do amigo e o chamou pelo nome. Ela o olhou com um sorriso. Afinal, ele estava treinando para ser cavaleiro. Um bravo cavaleiro protegendo a grande duquesa.
parecia algo bastante tentador. Então, Stella ficou sabendo que Millie havia desaparecido durante a expedição. A garota olhou pela janela, sem entender o que estava acontecendo. Em todos esses anos, em todas as expedições até a muralha, algo assim nunca aconteceu. Stella não entende por que isso aconteceu tão de repente. De repente, Stella ouviu a criada dizer que o Duque havia prometido proteger Millie, enquanto Sarah respondeu que uma avalanche havia atingido o Duque. Lily começa a duvidar que uma avalanche realmente tenha ocorrido, mas Richard sabia que era muito perigoso perto da muralha de gelo. Stella ficou chocada ao ouvir que algo poderia ter acontecido com o Duque também. Agora, a garota pensa que Richard estava tentando salvar Millie, mas isso é impossível. No original, ele só morreria quando George completasse 10 anos, e ainda faltam 3 anos inteiros. Sarah diz à criada que tudo é culpa da inútil da Millie, que Richard tentou salvar, e por isso a sorte dele o abandonou. Lily pede para Sarah tomar cuidado com suas palavras e não chamar Millie de inútil. A criada pergunta o que ela disse de errado, enquanto Stella olha para as criadas com medo. Sarah pergunta a Lily se ela se lembra de como a duquesa morreu, o quão triste aquilo foi. Por isso, é inútil se alegrar com o casamento de Millie e Richard. De repente, Stella notou uma pintura pendurada na parede. A garota começou a se assustar com o quadro e, de repente, viu algo nele, então caiu de joelhos, e Luke correu até ela. Stella percebeu que era inútil tentar se apegar aos eventos da história original. Mas Luke se ajoelhou e perguntou como ela estava se sentindo. Afinal, na história original, o Duque nunca se casou com a babá de George. A garota entende que essas histórias são completamente diferentes. Nesta vida, ao contrário da original, os amantes se confessam um ao outro. Stella percebeu que tudo isso aconteceu porque ela os incentivou, porque fez muitas coisas desnecessárias, e assim o enredo mudou. A garota diz que tudo é culpa dela, e Luke pergunta o que ela quer dizer com isso. Stella responde que Richard não deveria ter morrido assim, porque na história original ninguém desapareceu. Ela encostou a cabeça no chão, se perguntando por que isso aconteceu tão repentinamente, 3 anos antes do previsto. De repente, alguém chamou seu nome, fazendo-a se calar. Ao levantar o olhar, Stella viu George parado à sua frente, sorrindo para ela. Stella olhou para o herdeiro, chorando. A garota entende que tirou o pai dele, mas ela só queria que George fosse feliz, e não triste. Mas no fim, acabou acontecendo o oposto. George se aproximou de Stella, colocou a mão em sua bochecha e pediu que ela não chorasse. Ajoelhado diante de Stella, George promete que vai encontrar sua mãe. Stella perguntou novamente, com os olhos cheios de lágrimas. A garota segurou a mão de George e disse que ele não podia ir procurá-la, pois ainda não havia se recuperado totalmente da doença. George se ajoelhou novamente diante dela e respondeu que só ele podia lidar com o espírito das sombras. O herdeiro enxugou as lágrimas de Stella e pediu que ela não se preocupasse, prometendo que voltaria são e salvo. George sorriu e disse para Stella não chorar, comer bem e esperar por ele. Stella olhou para as costas de George, se perguntando quando ele havia se tornado assim. O mordomo disse ao herdeiro que não podiam esperar mais, e ele respondeu que havia entendido. O espírito sombrio de George mostrou uma habilidade incrível de rastreamento, e após partirem, rumores se espalharam dizendo que seu espírito era uma cobra do tamanho de uma casa. Em situações como essa, ele poderia ser incrivelmente poderoso. Todos temiam George e elogiavam sua grandiosidade, mas era preciso muita magia para conter um espírito sombrio assim. Stella estava sentada na cozinha, abraçando os joelhos. A garota estava preocupada com George, pois já começava a pensar que algo também havia acontecido com ele. Uma semana se passou desde que George partiu em busca de Richard e Millie, e finalmente o espírito sombrio os encontrou. Quando contaram a Stella que os corpos encontrados eram do Duque e de sua mãe, ela correu imediatamente para o jardim. Havia 2 caixões no jardim, um pequeno e um grande. A princesa foi até o caixão menor e começou a abri-lo. Ao abrir o caixão, Stella viu sua mãe deitada em paz dentro dele. Millie estava sorrindo, com pequenas flores nos cabelos. Stella olhou para a mãe e começou a chorar, pois sentia que ela apenas estava dormindo e poderia acordar a qualquer momento para abraçá-la. Stella olhava para a mãe e pensava que tudo era culpa dela. De repente, George se aproximou da garota e disse que sentia muito. O herdeiro olhou para Stella e disse que fez tudo o que podia, mas que chegou tarde demais. Stella se levantou e segurou as mãos de George, dizendo que ele não precisava se desculpar.
Ao segurar suas mãos, Stella sentiu que estavam frias. Ela ouviu dizer que, sem o herdeiro, Richard e Millie nunca teriam sido encontrados e trazidos de volta. E mesmo assim, ele se desculpava. Stella diz que a culpa era dela. E George pergunta o que ela queria dizer com isso. A garota diz que foi porque ela os apoiou, mas, no original, eles não se amavam, e aqui, eles se apaixonaram. Stella diz que, se tivesse sido contra, Richard não teria levado Millie para a expedição. Mas George pede que ela não se culpe, pois não foi sua culpa. As palavras do herdeiro fizeram Stella chorar ainda mais. Após a morte do Duque, um homem ganancioso e cruel tomará o seu lugar. Esse homem vai espancar e humilhar George. Isso o afundará ainda mais na tristeza e no desespero.